Vamos analisar a sua segunda-feira, trazer aqui o que deve marcar o noticiário nessa segunda-feira. Em meio à tensão institucional causada pelo indulto, aquele perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, o presidente Jair Bolsonaro participou ontem de atos com manifestantes que exibiam cartazes com ataques ao STF. Depois de comparecer pessoalmente ao protesto lá em Brasília, sem discursar, mas cumprimentando apoiadores, Bolsonaro fez um discurso por videoconferência para o público que estava na Avenida Paulista, em São Paulo, ontem à tarde. Bom, depois do domingo de manifestações, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, publicou em uma rede social uma mensagem dizendo que manifestações contra o Supremo são ilegítimas, antidemocráticas e não cabem em tempo algum. A gente vai dar um pulinho, então, lá em Brasília para um resumo das manifestações de ontem e a perspectiva para as consequências a partir de hoje com o Pedro Nogueira. Bom dia, Pedro. Bom dia, Colombo, Stephanie, a todos que acompanham aqui o Novo Dia na CNN Brasil. O senador Rodrigo Pacheco, nessa mensagem, ele defendeu o direito de manifestação. Ele falou que as manifestações são um direito sagrado e que são uma manifestação da vitalidade da democracia. Mas disse que esse tipo de manifestações que defendem o fechamento do STF e também a intervenção militar são ilegítimas, antidemocráticas e uma anomalia grave. Nesses tweets, o senador Rodrigo Pacheco não menciona as manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, mas tanto aqui em Brasília como em algumas outras cidades, houve aí menções ao fechamento do Supremo Tribunal Federal e também à volta da ditadura militar. Outra mensagem que foi passada nessas manifestações foi de apoio ao deputado Daniel Silveira, que também discursou em um ato lá em Niterói, a cidade por onde ele foi eleito, subiu no carro de som e falou aos manifestantes. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, passou rapidamente pela manifestação aqui em Brasília, conversou com alguns apoiadores, cumprimentou as pessoas e seguiu para os próximos compromissos. Ele também apareceu por videoconferência lá em São Paulo, na Avenida Paulista, no ato ali em apoio ao seu governo. Houve manifestações do Dia do Trabalhador em várias cidades brasileiras, tanto em favor do presidente Jair Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Pedro. É disso que a gente continua falando, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele bem disse aí, só circulou, mas não chegou a discursar presencialmente, nem em Brasília, e aqui em São Paulo ele mandou um vídeo, né? Que até deu um probleminha no áudio, mas a gente conseguiu entender o recado do presidente Jair Bolsonaro. Mas aqui em São Paulo, o ex-presidente Lula discursou presencialmente em um ato das centrais sindicais em frente ao Pacaembu. Ele abriu o discurso dele pedindo desculpas aos policiais, depois de um comentário que ele fez envolvendo a categoria no dia anterior. Ele comentou sobre Jair Bolsonaro, né? Falou que Jair Bolsonaro não gosta de pessoas, só de policiais. Vamos ouvir o que a Danúbia Braga tem para trazer para a gente sobre esse assunto. Muito bom dia, Danúbia. Você está, inclusive, no local onde aconteceu essa manifestação em apoio ao presidente Lula, né? Exatamente, Stephanie. Bom dia a você, ao Colombo. Bom dia a todos. A gente fala ao vivo aqui da Praça Charles Miller, bem em frente ao Pacaembu. A gente até vê a estrutura, né, do evento, que agora está sendo já desmontada. Ontem, então, teve esse ato das centrais sindicais, onde o ex-presidente Lula discursou. Ele começa o seu discurso, então, pedindo desculpas mesmo aos policiais. Isso porque no dia anterior ele foi no evento com mulheres na Brasilândia e acabou dizendo que o presidente Jair Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policiais. Ontem, então, ele fez esse pedido de desculpas, dizendo que, na verdade, ele queria dizer que gosta de milícias e não seria policiais a palavra certa. Então, por isso ele começa o seu discurso pedindo desculpas, mas também diz que espera um pedido de desculpas das pessoas que o condenaram durante a Operação Lava Jato, principalmente citando, então, um parecer do Comitê de Direitos Humanos da ONU, publicado na última quinta-feira, em que concluiu que o Lula teve os seus direitos políticos violados. Então, ele pede desculpas, mas diz também que espera um pedido de desculpas, que no Brasil não é comum as pessoas pedirem desculpas, e que ele espera, então, uma retratação das pessoas que o condenaram pela Operação Lava Jato. Eu volto com vocês no estúdio. Valeu, Obrigada, Danúbia.
Danúbia falando com a gente ao vivo, direto de São Paulo. A gente vai convidar aqui a Basília Rodrigues e a Paula Martini para tentar entender um pouco melhor o que aconteceu ontem e também, é claro, projetar as consequências dos atos, tanto os de apoio ao ex-presidente Lula como os de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Tudo bem, Paula, Basília? Bom dia para vocês, hein? Bom dia, meninas. E aí, tudo bem? Muito bom dia. Bem. Bom Basília, dia. É claro que o tom foi absolutamente diferente, né, do 7 de setembro, em que o presidente esteve na Avenida Paulista, pregou desobediência a decisões judiciais, xingou o ministro Alexandre de Moraes, mas tanto no ato da Paulista quanto no ato em Brasília, tinha gente ali com aquelas demandas antidemocráticas, né? O ex-presidente Michel Temer pode ficar tranquilo em São Paulo ou é melhor ir para o aeroporto, esperar o avião para embarcar para Brasília, ajudar a escrever aquela cartinha para tentar baixar a fervura da crise, hein, Basília? Ou então ouvir a resposta do presidente Jair Bolsonaro, né? Não, obrigado, não vou seguir aí as orientações de Michel Temer. Mais uma vez, o próprio presidente já explanou isso em um comentário, um tweet recente na internet. Ontem, essas manifestações marcaram a capacidade de mobilização, tanto de Lula quanto do presidente Jair Bolsonaro, de levar pessoas às ruas, né, para militarem as suas bandeiras. Em tempos de alta de inflação, né, questões relacionadas também aí aos juros, a gente vê que está tudo caro, combustíveis, arroz, feijão. Será que a pauta do brasileiro é o que pesa no seu orçamento doméstico ou a prisão ou não do deputado federal Daniel Silveira? Cada lado falou para os seus convertidos, né, comentou, se manifestou junto a seus militantes de sempre. Isso ontem as ruas mostraram, né? Há uma capacidade de mobilização de ambas as partes. Mas quem estava lá e por quem militavam, né? Para o que estavam ali erguendo suas bandeiras, pegando sol a pino, indo às ruas? Muito se discute sobre a qualidade, não só a quantidade, dessa capacidade de mobilização. Porque pregar para convertidos é algo fácil. Falar o que todo mundo, pelo menos do seu espectro político, quer ouvir é para jogo de jogador que não treina muito. Na avaliação de alguns rivais, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, ainda há um espaço aí para batalhar por votos, ou seja, tentar conquistar os corações das pessoas e trazer pautas que realmente façam diferença na vida da população brasileira. Ambos os lados, mas especialmente o lado petista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda estão modulando o discurso. Os auxiliares de Lula dizem que ele está testando o seu discurso, por isso que vez ou outra pega bem, ou como a gente ouviu, né, nas declarações que ele fez incitando a categoria de policiais, pega muito mal. E aí, hein, Paula? É hora de ajustar esses discursos? Jair Bolsonaro bem diferente, como o Rafael Colombo bem lembrou, bem diferente daqueles atos do 7 de setembro, que ele participou lá em Brasília, né? Claramente defendendo aí medidas antidemocráticas. Lula diz que foi ato falho, não quis falar polícia, queria falar milícia. Quer dizer, é esse ajuste fino nessa corrida agora que a gente vai ver. O que já dá para analisar, hein, desses discursos até aqui? Gente, primeiramente, bom dia para vocês. Prazer estar aqui com esse timaço do Novo Dia. Estivemos ontem aqui acompanhando, né, durante toda a manhã, começo da tarde, esse dia de protestos pelo Brasil, protestos de centrais sindicais pelo Dia do Trabalhador e protestos aí em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e em desagravo ao deputado Daniel Silveira e com um tom crítico ao Supremo Tribunal Federal. Basília falou já bastante aí do lado da campanha do ex-presidente Lula. Queria trazer mais um pouco da postura de Bolsonaro nesse domingo de manifestação. O Colombo até destacou muito bem que foi um posicionamento aí bem diferente do que a gente viu nos atos do dia 7 de setembro do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro chegou a participar presencialmente da manifestação que aconteceu em Brasília, mas ele passou rapidamente de carro, cumprimentou apoiadores e não subiu
em palanque, não pegou microfone em carro de som. Coube aí a comunicação mais direta com a sua base de apoio através de um vídeo que foi exibido na Avenida Paulista. Um vídeo em que Bolsonaro falou de defesa à liberdade, defesa da Constituição e de valores da família, e também mencionou aí questões religiosas. Um discurso muito diferente daquele discurso de 7 de setembro do ano passado, quando Jair Bolsonaro atacou diretamente o Supremo Tribunal Federal, os ministros da Corte, nominalmente, na figura do ministro Alexandre de Moraes, e provocou toda aquela escalada, aquela tensão que a gente observou nos dias seguintes, quando os presidentes da Câmara e do Senado precisaram discursar para marcar suas posições, presidente do STF também, e acabou culminando aí num recuo, né, do presidente Jair Bolsonaro naquela ocasião, com o apoio daquela carta que foi redigida pelo ex-presidente Michel Temer. Dessa vez, Bolsonaro acabou ali optando por um discurso que evitou esgarçar de vez, escalar de vez a tensão com o judiciário. Isso por quê? Porque na avaliação, né, de quem está ali no entorno dele, ele já obteve ganhos com essa decisão de indultar o deputado Daniel Silveira. Afinal de contas, esse assunto está na pauta, vamos lembrar, desde o feriado de Tiradentes, quando aconteceram os desfiles, né, de carnaval aqui no Rio de Janeiro e também em São Paulo. A gente ficou durante todo esse tempo com o noticiário político voltado a esse assunto, o que movimentou a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais e também nas ruas, como a gente viu hoje. Agora, só para a gente pensar daqui para frente, o que também a gente pode ver, pode esperar para a campanha, para o início da campanha oficial em agosto, é o seguinte: vamos lembrar que, além de criticar os ministros da Suprema Corte, os ministros da Suprema Corte também são ministros do Tribunal Superior Eleitoral. 3 ministros do STF fazem parte da composição do TSE. E na quarta-feira, dia 27, Bolsonaro já lançou mais uma vez dúvidas sobre a segurança do processo eleitoral, da apuração do processo eleitoral. Então, não é por acaso que também essas críticas ao Supremo Tribunal Federal estão sendo feitas aí nos últimos dias. Então, é um outro ponto aí, para além dessa questão do Daniel Silveira, da crítica a decisões da Suprema Corte, é um outro ponto aí também de interesse que pauta o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Valeu, é isso aí, Paula Martini, Basília Rodrigues, ao vivo, direto do Rio e de Brasília. A gente vai falar mais sobre os protestos de ontem, as consequências dos protestos para os próximos dias, no Liberdade de Opinião, de volta com a Basília, com a Paula, já aqui no Novo Dia.